Sim. E nesse Não, foi, momento, ó, assim, Salvador para mim Salvador foi uma experiência muito interessante em Salvador, né? Assim que na verdade eu já morei em boa parte do Brasil. Quando eu era mais jovem, eu era mais inquieto. Eu não ia visitar os lugares, eu ia morar nos lugares, né? Agora eu me aquietei mais. Então assim, então eu fiquei eu tive uma vivência de um ano, fiquei ali por Salvador, fiquei muito tempo no Pelourinho, assim, então eu convivi com aquela inquietude ali no Pelourinho, né? Assim, vendo os poetas, os músicos. Então, nesse período, eu tinha eu fazia música, fazia poesia, mas eu ainda tinha uma insegurança, né? Eu ficava mais observando naquela questão empírica, mas eu sempre atuava, assim, em alguns eventos eu atuei, assim, fiz várias coisas assim, em Salvador. Mas aí depois eu fui morar em Morro de São Paulo, que foi para mim uma outra experiência muito rica, assim, sim, quando eu fui morar em Morro. Aí lá em Morro eu desenvolvi uma oficina, que quando eu saí de Morro, já saí com o meu trabalho formado como arte educador. Porque lá eu tive um sim. trabalho, eu fiquei dando aula durante um ano para sobreviver no Morro, eu ficava dando aula de percussão para algumas pessoas, né? E aí isso foi muito interessante. E militava ali no movimento ecológico, na melhoria do Morro de São Paulo, que hoje está bem diferente, né? Em relação a 20 anos atrás, né? Era um paraíso nesse Sim. período, assim, o Morro. Era uma coisa maravilhosa. Mas aí eu conheci o Lua Rasta, né? Eu conheci aí o Bira Reis, assim, eu Vira conheci Reis, uma galeria, eu conheci uma galeria de um senhor que fica no Pelourinho, assim. Agora eu esqueci, é uma galeria que 13, Galeria 13, não é isso? Que lá sim, tinha sim, muitos sim, sim. eventos, que tinha muitos eventos lá, assim, era muito interessante. Eu ia muito nessas vernissagens que acontecia. No Pelourinho eu participava muito de muita coisa ali. Foi uma vivência muito rica, assim. Eu saí de Salvador povoado de muitas questões, assim, muitas imagens, assim, muita negritude, né? Muita profusão de ritmo, de sonho, de ruídos em mim, assim. Foi um período bastante rico, ter conhecido Maravilhoso. ler aí, assim, tudo isso, né? Eu vi tudo aí uma coisa, né? Foi uma coisa E muito eu, rica, assim, uma. sim, sim, com certeza. Salvador esse conjunto, né, de riqueza, né? É riqueza por todo lado, de ritmo, da cultura, né? Baiana. Acho que a Uhum. cultura nordestina, é muito forte e nos traz muito para dentro e, ao mesmo tempo, nos permite a circular por aí, né? Mas nós estávamos conversando, antes de eu te fazer essa pergunta de Salvador, porque eu lembrei que você morou em Salvador, e aí eu queria também que você trouxesse um pouco dessa lembrança. A gente estava falando dos seus livros, e você falou do Corpo Sim. Letrado e o seu atual, né? O mais Ah, recente, que sim. foi lançado dia 28 de maio, não foi isso? Que Exatamente. Então, isso aí. o Diáspora Descontente. Por que Diáspora Descontente? Ó, o que é que acontece? Nesse livro, eu utilizo aí da licença poética. Eu coloco diáspora não numa perspectiva geográfica, né? Mas eu coloco a diáspora numa dimensão psíquica, né? Cada um de nós somos uma diáspora, né? Uma dimensão psíquica. Então, nesse livro, a diáspora, ele entra ele fala desse descontentamento que nós indivíduos negros que vivemos no Brasil, mediante esse racismo que nos atravessa, esse preconceito. Então, a diáspora, e fala também desses impactos que o racismo tem sobre nós. Né? Então, eu coloco o diáspora nessa perspectiva. Então, assim, é, e fala desse descontentamento que eu tenho como poeta, mediante essa situação que a gente atravessa no Brasil, né? E de muita violência, de racismo. Bom, Salvador é uma cidade que tem muito, que tem é uma cidade majoritariamente negra, mas o racismo também lá é muito forte, o racismo institucional em Salvador, né? Então, eu vivi em Recife, eu vivi em Salvador, estive no Rio de Janeiro, estive em Buenos Aires, estive na Europa. Então, assim,
eu sempre fui uma diáspora nesses lugares, né? Assim, Sim. Minas Gerais é outra diáspora, né? Assim, do ponto de vista geográfico, mas eu sempre me coloquei eu flutuando dentro desse espaço geográfico e como a gente percebe esse impacto na gente, né? Tanto que eu trabalho até com saúde mental, né? Há 20 anos eu trabalho. Então, assim, tem muita influência também desse meu trabalho de saúde mental que eu faço, né? Então, Diáspora Descontente é isso, né? É um livro que eu dedico exclusivamente à minha mãe. Esse livro eu pensei muito nela. E aí é um livro meio assim que eu considero bem maduro, assim, né? Eu fiz todo um mergulho, um estudo, de elaboração de linguagem, de estruturação do poema, né? Para fazer esse livro. É um livro dividido em 4 capítulos, né? Sim. Primeiramente, o livro é dividido em 4 capítulos. A primeira parte chama Grita o Eco dos Meus Outros, né? Grita o eco do meu. Que fala desse Grita o Eco dos Meus Outros, né? O segundo capítulo é Diáspora Despedaçada. O terceiro capítulo é Samba na Tempestade, coreografia de poeta. E o outro capítulo é HD em surto, ori cibernético. E, e aí eu finalizo o livro com 2 ensaios sobre 2 performances que eu realizo como músico. É um ensaio poético, onde eu faço um mergulho de metalinguagem, tentando entender como é que eu cheguei a essa compreensão em tocar esses 2 instrumentos, que um chama birimbacia e outro chama birimboca, né? São 2 instrumentos de Sim. perspectiva, eles são ancestrais, mas como eu trabalho com a linguagem, então eu só ressignifiquei, né, a birimbacia e o birimboca. Aí eu explico de uma maneira poética toda a história desse meu processo em descobrir e desenvolver esse instrumento e como executar essa música, e como essa música tem impacto em mim, e como às vezes eu não sou nem instrumento nem música, eu sou as 2 coisas juntas. Eu sou o instrumento Misturado. tocado pela música. Entendeu? Então fica isso, assim, bem bacana esse ensaio, assim. Então é um Eu livro de quero, arte descontente. Babilac, eu quero que você recite uma música, ou a música, também você vai cantar também, mas eu quero que você recite uma poesia desse livro, Diáspora Descontente, pra gente aqui, porque tem muita gente aqui também falando que você é o mestre. John Erno também falou que você é o mestre dele, viu? Tem uma galera aqui O Johnny Erno, ouvindo. esse é um amigo muito, é um amigo meu, um amigo muito generoso meu, assim, ele é uma figura, é um irmãozão que eu tenho aqui em Minas Gerais, assim. Pronto, Assim, ele ó, tá amando. aqui eu vou ler um poema muito interessante. Ele é todo metáfora, todo metafórico. Chama Pensamento Sim. dos Animais. Penso nos horrores dos caracóis. Percebo a inveja das formigas, o desgosto dos dragões, sob o choro dos lençóis. O javali anda sem calma, diante da paciência das tartarugas. As rugas são dinossauros, leões que morrem no dia a dia. Eu fico pensando assim, todos os poetas que eu conheço, né? Onde vocês vão buscar tanta inspiração? Aí eu te faço essa pergunta. Onde vem tanta inspiração assim? É, pra gente mortal, assim, que não é poeta, né? Vamos dizer assim, nós que somos mortais, vocês são imortais porque vocês são poetas, então vocês deixam a poesia de vocês, então vocês viram imortais, né? A gente que é mortal, a gente não consegue fazer isso. Não, o que Onde você acontece, se inspira? na realidade, a poesia e a criação da artística, ela vem mediante esse encontro com o outro, né? E com o outro, e esse outro pode ser uma pessoa
física, pode ser uma situação, pode ser um espanto, né? Então, assim, é, 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 esse fazer, ele vem do nada, de maneira inesperada, entendeu? Assim, às vezes você está e vem, parece que é uma coisa que assopra. Esse livro aqui, por exemplo, eu dedico também aos ventos inesperados, né? Que atravessa a diáspora dos dias. Então, esse ventos inesperados, ele pode ser de uma coisa maravilhosa ou pode ser também uma situação muito desagradável, entendeu? Então, assim, a gente pode ser atravessado pelo belo ou também pela tragédia. Então, assim, essas duas situações, ela nos inspira, só um minutinho, entendeu? Que a internet está meio ruim. Gente, vocês ouviram o que ele falou? Porque saiu meio travando. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Para mim está muito bom. Tá ótimo? Porque deu uma travada aqui, a voz saiu meia distorcida. Para mim está muito Mas perfeito. Tudo bem, pode continuar. Então, é o que eu estou te dizendo. Então, assim, esse processo de fazer um poema, assim, a gente é atravessado por situações, como eu falei, ou pelo belo ou pela tragédia, pelo espanto, entendeu? Então, isso pode ocasionar, às vezes, um encontro com uma pessoa, pode ser... São essas situações inesperadas que faz com que a gente realize uma criação, né? Então, assim, não tem receita, né? Agora, o que ajuda muito é você ler muitos livros, conhecer muitos poetas, ter o exercício da palavra, né? Porque isso, quanto mais você ampliar o seu repertório, melhor você vai ter subsídio para desenvolver uma criação, entendeu? Então, é muito bom você conhecer os poetas, tá? Além de tudo, né? Assim, eu tenho poesias aqui que eu fiz a partir de uma notícia de jornal, entendeu? Posso ler ela para você? Pode, sim. Para mim e para todo mundo que está aqui. Pode ler, sim. Vou ver aqui, ó. Eu ainda não decorei o livro ainda, todas. É um poema muito longo aqui. Posso ler ele assim mesmo? John falou que é expansão, né? Pode ler sim. A live é sua. A Conversa de Preta hoje é com o Preto, Bob Lakbar. Então, poeta, artista do ruído, educador. Vamos lá, pode ler à vontade. A gente tem a noite toda. Na verdade, a gente tem até 8 horas. Aqui, por exemplo, ó, esse poema aqui, eu vi uma notinha de jornal. Sim. E aí fiz esse poema aqui, ó. Aí esse poema aqui vai também te responder como você perguntou para mim. Por que descontente? Aí você vai entender aqui agora, ó. Um tiro por engano. Tem muito a ver, né? Com a atualidade, né? Um tiro por engano. Tem muito a ver, né? Então aqui, ó. Esse é bem ritmado aqui. Dona Euclidiana, moradora do Morro do Goiano, passava pelo complexo praiano, confundida por policiais paisanos, com um tal de Herculano, presidiário, que fugiu desde o princípio do ano. Incrível que pareça, era seu itinerário cotidiano. Dona Euclidiana, moradora do Morro do Goiano, doméstica do italiano, trazia adereços urbanos. Operada pelo médico Cristiano, passava bem ao lado do médico do seu marido baiano. As autoridades se desculparam, alegando um tiro por engano. Dona Euclidiana, moradora do Morro do Goiano, surpreendida com um tiro no abdômen, que deixou lesões e traumas cranianos. Assim, um tiro por engano tem muito a ver, assim, como esse atual, né? Então, assim, isso aí faz muito tempo. Esse poema não é um poema nem novo, é um poema antigo, mas isso aqui foi uma notícia de jornal. Eu fiquei tão impactado. Eu tenho 2 poemas aqui que são a partir de notícias de jornais. Um é um tiro por engano, o outro é absurdo, é um termo leve. Canto indignado a partir de uma notícia de jornal. Então, assim, então são tem poemas mais tranquilos, tem poemas de contemplação e tem poemas que têm esse cunho, assim, de protesto, de indignação. Né? De político, né? Esse político de reivindicação, de denúncia, né?
E aí Exatamente. caminha por esse lado. Que bom, né? Você é um militante da causa, né? Como você falou desde o início, você milita por direito, né? Direitos iguais, direitos humanos, você é do movimento negro, né, Babilac? Você vem também dessa trajetória. E na atualidade, te inspira muito, né? Essa atualidade que a gente está vivendo, né? Essa pandemia, esse desgoverno, essa loucura toda que nós estamos inseridos e inseridas. Isso te traz muita inspiração para você protestar. E seus poemas são poemas de protesto, né? Quando você traz dentro Exatamente. dessa visão. Aqui, ó, um poema escrito a partir da realidade da pandemia. O Bate-Cum pela janela. Pela janela, um país revela a sua dor. Incertos são esses tempos duros que assiste a pandemia e o pandemônio. Não cabe numa janela as queixas de uma nação. Bate em cada porta um desgoverno. Assombra os quintais. Percebe a tristeza das ruas. Não basta só abrir a janela e descortinar as manhãs. Grite com as panelas por um dia, por um novo dia. Construa o amanhã. Então, assim, já é um poema que eu fiz quando teve durante a pandemia, vamos fazer um protesto. Aí eu fiz esse poema, eu postei nas redes sociais, aí eu achei que ele caberia nesse momento, né, do livro, porque se eu não publicasse ele agora, ele ia ficar sem sentido se eu publicasse ele mais para frente, né? Então, Sim. ele é isso. Não basta só abrir a janela e descortinar as manhãs. Grite com as panelas por um novo dia. Construa o amanhã. Verdade. Então, esse momento que a gente tem que construir isso amanhã com persistência, com raiva. Hoje eu li um texto muito interessante, né, da importância da gente ter raiva, né, a gente ficar em raiva, porque a gente está muito anestesiado, né, então é necessário a gente ter, despertar essa capacidade de raiva. Eu acho que nós estamos muito anestesiados, né, assim, por uma felicidade que não é real, né? E a gente tem que se entristecer, assim. Então, o descontento, ele vai nessa perspectiva. Agora, não é um descontentamento que eu penso em suicídio. É um descontentamento de protesto, de não concordar, entendeu? Sim, entendo perfeitamente. E é bom, né, que você traz isso em forma de poesia, né? Porque assim, a gente vai ler, você vai mandar o meu livro pelo correio, que eu vou te mandar meu endereço depois. A gente vai ler e vai realmente também entrar nessa vibração, né? Do descontente. Não é o descontente da loucura, do suicídio, da tristeza, do mergulho, da tristeza e lá ficar. É do descontente de que não tá certo, não tá nada batendo. A gente precisa ficar descontente mesmo, né? Babilac, e falando agora, acho que foi assim a poesia muito lindo que você traz, né? Muito forte. Mas eu quero que você fale um pouco também, antes da gente encerrar, sobre o seu trabalho que você fez com as pessoas de distúrbio mental, né? As pessoas que você trabalhou com instrumentos musicais, né? As pessoas que tinham questões, né? De distúrbio mesmo, e você atuou nessa área um bom tempo. Lembra que você falou para mim que você estava trabalhando e você via também o progresso dessas pessoas, né? Com a música, conseguia tirar ela daquele lugar e também trazer para um outro lugar. Eu queria que você falasse um pouco também dessa sua vivência, desse seu trabalho. E antes de você começar, agradecer o pessoal que está aqui. Carla, minha amiga Carlinha, fala que você respira poesia, viu? Carla. É verdade, Carla. Ele respira, ele é essa pessoa. Aqui ela fala de muito, a poesia em movimento, entendeu? Roberta também traz aqui uma mensagem, deixa eu ver se eu consigo ler. São tantas camadas de tristeza que traz a raiva e retirar essas camadas é voltar para a tona a vontade de ser feliz. Você fez uma boa reflexão, né? Quando você falou da tristeza e do descontentamento. Então, ela trouxe também essa reflexão aqui, Roberta. E aí, gente, eu estou hoje conversando com Babilac Bar,
paraibano, morador há muito tempo em BH, já morou em Salvador. E sábado, essa live vai estar no meu programa Conversa de Preta, às 16 horas. Na verdade, aqui eu estou fazendo uma gravação, porque eu estou agora gravando dessa forma. Faço a live e coloco a live depois na TV Quirimurê, o canal 10.3, para a gente também, outras pessoas também, assistir essa Conversa de Preta com o Preto Babilac Bar.